eu sou Sueli Atienza, psicóloga, e nesse vídeo eu quero falar sobre desejo, prazer. Essas palavras tem que se ter muito cuidado para falar sobre elas, porque existem atravessamentos de olhares julgadores, críticos em relação ao prazer. Daí eu ter a necessidade de trazer a origem filosófica do desejo. Na Grécia Antiga existiram grandes pensadores e nesse momento surgiu uma palavra eidos, que significa prazer, desejo. E existiram pensadores que começaram a trazer conceitos sobre o desejo. O primeiro filósofo que falou sobre o desejo foi Aristipo de Cirene, e ele colocou o desejo como a finalidade única do ser humano para ele alcançar o prazer de viver. Prazer é a finalidade única do ser humano. Lá adiante surgiu um outro pensador que ele trouxe uma escola de pensamento já diferenciada do Aristipo, que foi Epicuro. Epicuro, dentro desse conceito, ele já trouxe duas visões, diferenciadas. Ou seja, existiam dois prazeres com visões diferenciadas. Existem os prazeres naturais e os prazeres não naturais. Os prazeres naturais, eu quero trazer aqui até um exemplo meu. Eu não sou nem autodidata em filosofia, não fiz faculdade de filosofia, mas gosto de ler sobre filosofia, porque traz a origem de tudo que falamos hoje. Então, nesses prazeres naturais, eu me coloco quando eu tenho um prazer muito grande de estar envolvida com um assunto que me traz prazer. Então, isso faz parte de um prazer natural, que ele pode acontecer pela vida fora e que só traz coisas boas para a gente. Não há dependência do prazer natural. É uma realização o tempo todo que acontece, de se ler, de se estudar coisas que se gosta. Os prazeres não naturais são aqueles que fogem ao controle das pessoas, ou seja, que vai gerar a dependência, é o sexo, as drogas ilícitas, a bebida, tudo que pode fugir ao controle. Existem aqueles prazeres também não naturais e são ditados pelas convenções sociais. A fama, o sucesso, o poder, que se não for bem direcionado pela pessoa, ela pode se tornar dependente desse prazer. Um exemplo que eu dou é o poder. Quer saber quem é uma pessoa? Dê poder a ela, porque o poder inebria, massageia o ego e de repente a pessoa se modifica. Mas existem situações que interferem nessa busca do prazer em ter mais e mais poder. E quando interfere, não depende da pessoa, vai gerar frustração. Então, realmente, é um prazer que pode levar também à dependência e que tem que se conviver com cuidado. Esses são os prazeres não naturais. Mais adiante, veio uma escola inglesa do pensamento hedonista, e que seria o hedonismo utilitário. Então, é aquele prazer que as pessoas têm de trabalhar em prol da coletividade. É um prazer voltado para a utilidade pública. É um exemplo, né? Então, é um prazer. Esse é um prazer utilitário. Veio depois uma época da modernidade em que os intelectuais começaram a apresentar os seus trabalhos, que envolviam os trabalhos artísticos, literários, que são as galerias de arte, as feiras de livro, os locais onde as pessoas podem apresentar seus trabalhos com muito prazer de se desempenhar nessas atividades. É um prazer moderno. Chegamos aqui ao prazer do momento. Aí é aquele prazer de hoje, imediatista, em que o consumo seria o prazer maior. E é aquele prazer que eu adquiro hoje e fica aqui. Amanhã eu já estou em busca
do prazer de algo diferente. Eu preciso adquirir outra coisa. Então, é um prazer imediatista que ele passa. É realmente a vida de hoje, né? Nada fica, é passagem, é líquido. Como dizia o Zygmunt Bauman, é a sociedade líquida. Então, o consumismo segue esse processo de liquidez. E dentro desse olhar do desejo atual, aí se faz uma interface entre o prazer virtual e o prazer presencial. Lá no prazer virtual, eu crio situações fabricando um desejo em prol da minha realização, da minha felicidade. Com todo aquele aparato tecnológico, a pessoa pode produzir um prazer que não é dela, mas que ela produz esse prazer para passar adiante, para passar para os outros, mas que realmente não é sentido por mim. Eu crio uma atmosfera de brilho, de luz maravilhosa. No prazer presencial, aí eu me deparo com a realidade da vida. Eu não vou produzir. Entra aí a arte do bem viver. Eu tenho que aprender a conviver com os desafios, as circunstâncias que a vida me traz. Então, o meu prazer, ele vai acontecer na medida em que eu saiba ter habilidade para buscar o prazer com todos os desafios que estão à minha volta. E como isso não é fácil, é difícil, né? Muitos resolvem ficar mais tempo no computador, porque lá eu comando o meu prazer. Mas se eu sair do computador, eu vou ter que aprender a conviver na vida real com um prazer que eu vou aprender todos os dias como alcançá-lo. Essa é a grande diferença. Eu estou trazendo rapidamente porque eu gostaria de colocar vivências minhas. Porque o interessante, eu não quero fazer trabalho acadêmico só falando sobre raízes filosóficas, mas eu quero trazer o conceito mais junto ao cotidiano. Como eu posso usar esse conceito para o meu bem-estar no dia a dia? É essa a minha intenção. E aí eu chego a uma outra fase do hedonismo, é o hedonismo psicológico. O que é o hedonismo psicológico? É quando eu alio o prazer à felicidade. E aí, nesse momento, eu preciso voltar às raízes filosóficas, com certeza. Porque na filosofia, por exemplo, lá nos tempos antigos, na antiguidade, existiam médicos e filósofos. Médicos cuidavam da saúde, os filósofos cuidavam do conhecimento. Então, os filósofos, naquele momento, eles ficavam debaixo de uma árvore e eles transmitiam o conhecimento aos seus seguidores. Assim é que aconteceu. Houve dentre tantos filósofos, teve um destaque muito grande, que foi Sócrates. Tanto que quem vai na história da filosofia traz a importância de Sócrates nos conceitos filosóficos. Então, existe a fase pré-socrática e pós-socrática. Sócrates foi um divisor de águas. O seguidor de Sócrates foi Platão. O seguidor de Platão foi Aristóteles. Esses filósofos tiveram um papel muito importante na história da humanidade. Mas teve uma diferença. Sócrates era tão brilhante, mas ele não escrevia. E o Platão trouxe, como ele não escrevia, ele apresentou todo o conhecimento dele através de discursos. Então, eu não sei se eu lembro de todos, mas olha um dos discursos importantes de Sócrates. A República, olha a República nossa aí, nos dias de hoje. A República, Fedra 1, Fedra 2, eu não sei se tem mais. Estou falando dos que eu lembro. Foram os discursos dele. O Platão, que foi o seguidor dele, colocou esses discursos no papiro, porque não existia o papel. Eu estou colocando tudo isso porque, nessa sequência, os primeiros filósofos, eles ensinavam a céu aberto. Mas a partir de Platão, ele fez o seguinte, ele criou um espaço já fechado, em que ele ensinava, passava, transmitia o conhecimento dele. Esse local em que Platão
transmitir o conhecimento dele, era a academia, que nós falamos o tempo todo da academia, sobre a academia. Já o próximo, né, seguidor dele, que foi Aristóteles, criou o espaço dele para transmitir conhecimento. E que espaço era esse? O ginásio. E hoje, qual a diferença? O que é isso? De onde veio? Eu vou à academia. Aí eu fui assistir um jogo, uma partida, né, uma atividade artística no ginásio tal. E tá aí a filosofia nos nossos dias junto da gente. Por isso, eu me encanto com a filosofia. Eu poder ver as origens. A minha viagem à Grécia me deu assim um prazer enorme, que eu pude ver em loco tudo isso, com os guias, naturalmente, falando sobre, né, discorrendo. E eu, na época, fazia teatro, eu vi o primeiro teatro que foi criado por Dionísio, que era o deus do vinho. Na época, foi antes do cristianismo, então tinha muitos deuses pagãos. Ele era o deus do vinho. E ele criou o primeiro teatro no século VI a.C. Então é emoção a gente chegar e ver. Tá lá o teatro, né? Criado por ele. Isso é uma coisa maravilhosa. E o que acontece? O trabalho dos filósofos era transmitir conhecimento e ensinar a pensar. Isso que eu quero trazer para esse momento. Hoje, os profissionais, que são os representantes daqueles filósofos, são os professores. A missão dos professores é transmitir conhecimento e ensinar a pensar. Mas o ensinar a pensar não é muito interessante para determinadas situações. Quando eu ensino as pessoas a pensarem, elas vão ter uma noção de como buscar o prazer de viver. E aí eu faço uma colocação. Por que os professores são perseguidos, desvalorizados, vilipendiados? Por quê? Porque eles têm a missão de ensinar a aprender. Incomoda as pessoas aprenderem a pensar. Não é interessante? E o que acontece? Na antiguidade, se destruíam livros. Hoje, se persegue os professores, se cerceia a inteligência. Mas as ideias nunca morrem. As ideias passam de uma geração para outra, através dos legados. Não se destroem ideias. E nessa colocação, nessa visão que eu tenho, eu vejo um povo manipulado, sofrido, os hospitais cheios de doentes. Por quê? São doentes da alma que somatizam. O corpo paga um preço. Estão aí as doenças. Porque as pessoas perdem o sentido da vida. Elas estão impedidas, podadas no seu direito soberano de pensar. No reino, na natureza, no reino animal, os animais inferiores não pensam. O ser humano pensa, porque ele tem todo um preparo cerebral, aqueles processos cognitivos que permitem ele pensar. Mas ele é podado, ele é cerceado. E essas pessoas perdem a noção do que é o prazer de viver. Elas mal conhecem a maneira de buscar a luta, buscar a sobrevivência. A sobrevivência é a única coisa que elas conseguem. Falar sobre o prazer de viver com um povo desse sofrido, massacrado, uma campanha massiva, 24 horas por dia, massacrando as pessoas, uma lavagem cerebral, tirando a capacidade de pensar. A partir desse pensamento, quando isso é permitido, a pessoa vai buscar realmente o prazer que ela quer sentir. Porque esse prazer não tem que ser manipulado. Você vai sentir prazer fazendo isso, tudo controlado, tudo direcionado. Não é assim. Então as pessoas elas fazem de conta que estão felizes e não estão. E realmente essa luta leva às doenças, às ansiedades, às depressões, que são as decepções. Tudo pela prisão sem grade, quando eu não posso pensar. A partir dessa experiência que eu tenho, sofrida das pessoas em buscar o prazer, eu quero trazer uma experiência minha de vida, que eu sou uma pessoa que estou sempre buscando o prazer de viver. Eu vivi uma situação que até hoje eu não entendi.
Eu fiz uma viagem num navio, era uma viagem num navio num rio, era o Rio Amazonas. Então, era uma navegação fluvial. Quem administrava era a Marinha Mercante, por ser uma navegação fluvial. E o que acontece? O comandante, ele ofereceu um jantar a todos os turistas que estavam naquele navio. Passamos 6 dias lá dentro, lá no Rio Amazonas, percorrendo tudo, saindo de repente dos navios, do navio para as embarcações para fazer os passeios. Mas a gente residia dentro do navio. E o comandante ofereceu um jantar. Tudo bem. Eu me preparei do jeito que eu pude, com o que eu tinha, porque a gente viajando não tem muito como fazer muita coisa. E eu fiz. Me preparei, enfim, e fui. Quando eu cheguei na entrada do salão, o comandante estava acompanhado, acho que do ajudante de ordem, e eu vi que muitas pessoas passavam e não cumprimentavam. Puxa, ele é o anfitrião? Eu parei, cumprimentei e perguntei, eu posso tirar uma foto, fazer uma foto com o senhor? Ele me olhou por inteiro, não só pode como deve, com um sorriso. Olha, eu já fiquei encantada. O ajudante de ordem fez as fotos. Qual não foi minha surpresa quando eu entrei no salão? O salão estava repleto de turistas estrangeiros. A minha mesa, cada mesa, 10 pessoas. A minha mesa, que eram dos meus colegas, as pessoas do meu grupo de viagem, era o mínimo. Porque quem vai passear na Amazônia é estrangeiro. Brasileiro não se interessa. É um caso à parte que eu não quero me delongar com isso. Mas bem, eram estrangeiros. Todos os olhares se voltaram para mim. Eu fiquei assim, o que está acontecendo? Enfim, foi incrível. Todos se voltaram para mim. Muito bem, aconteceu o jantar e tal, e no dia seguinte, quando saímos para os passeios, naqueles barcos, né, navegar pelo rio, eu via os olhares de identificação e aquela pessoa do jantar. Eu percebi que eu marquei. Até hoje eu não sei por quê. Mas tudo bem, trazendo para esse momento, 4 anos se passaram. E eu fazendo 80 anos, olha só, se eu fico voltada para o que me dizem que vai ser o meu prazer, eu realmente fiz uma festa muito bonita. Bom, eu teria que ir a uma loja de departamento, comprar aquele vestido top, aquele sapato. Não, eu fui lá na gaveta, peguei lá nos guardados, aquela mesma roupa, sapato, a roupa estava precisando até ser lavada, porque estava com cheiro de mofo, porque estava guardada. Foi a roupa lavada. Como era musselina, ela ficou inteirinha, não precisava passar nem nada. E eu me apresentei. Aí o que aconteceu? Foi um brilho. Eu consegui repetir o brilho daquele jantar do comandante. Então, quando eu vou buscar meu prazer, eu não fico direcionada pelo que me dizem que eu tenho que fazer. Eu fui buscar na minha vida, na minha experiência, o que me deu tanto prazer. E naquela noite do meu aniversário, não foi a roupa que me deu brilho, eu que dei brilho à roupa. Quando foram feitas postagens no Instagram, né, as pessoas não comentaram sobre a minha roupa, mas falaram sobre mim. Por quê? Foi uma surpresa. Eu vim aqui para uma festa de uma senhorinha de 80 anos e eu vejo essa mulher dançando dessa maneira. Porque eu me apresentei, eu dancei com o meu professor de dança. Aquilo foi um deslumbramento. Então, o meu brilho é que deu brilho à roupa. O que eu quero dizer? A gente consome, a gente compra. Mas se eu sei o que eu estou fazendo pelo meu prazer, aquilo que eu adquiro vai fazer realmente parte do meu prazer de viver. Esse meu prazer de viver é que me diz hoje, uma mulher com 81 anos, que eu fiz antes de ontem, estou com 81 anos, né? E que sabe, busca sempre o prazer, e esse prazer de viver me diz o seguinte: eu não tenho que me preparar para envelhecer, eu me preparo para viver, porque eu trago nessas alturas da vida toda a experiência que eu amealhei, minha sabedoria através do tempo que eu trouxe a esses dias. E isso me faz hoje uma pessoa muito melhor, uma pessoa que eu deveria ter sido o tempo todo. Mas a gente não nasce sabendo, mas só gratidão. Então eu não sou uma pessoa preparada para envelhecer, não. Eu quero essa vida plena. Eu não me preparo para sentir dor, eu me preparo para sentir os prazeres da vida.
Eu vivo a vida, eu não vivo o tempo de vida. Está com 81 anos, então se prepare. Preparar para quê? Para continuar, porque eu com 81 anos e eu continuo vivendo uma vida com muita satisfação, porque aprendi a arte do bem viver. O tempo, as experiências, o sofrimento me trouxe essa sabedoria sobre a arte do bem viver. Não tenho nada o que dizer dos meus 81 anos. Saúde, forma física, cabeça equilibrada, pensamento positivo e muito amor para dar. Para encerrar esse momento em que eu falei sobre o prazer, tá? Eu não quero me delongar para a apresentação não ficar cansativa. Agradeço a atenção e espero que vocês continuem comigo, porque num próximo vídeo eu falarei sobre a felicidade, porque a arte do prazer é a busca pelo prazer, a arte de ser feliz. Então eu preciso falar sobre a felicidade, porque prazer e felicidade estão ligados. É por aí. Obrigado por me ouvirem. Terá uma próxima. Me aguardem. Obrigada.